Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Doutor do Sexo. E essa noite, nós vamos falar sobre um tema muito importante e eu gostaria de dar saudações ao meu parceiro querido e amado Celso Marzano. Tudo bem? Tudo bem? Como está, Sam? Tudo bem? Sam não, é Samantha, né? Tá tudo bem, tudo sob controle. É um prazer estar aqui mais uma vez. A gente se diverte nesse programa porque a gente gosta da informação, né, Samantha? Eu acho que esse daí é o que a gente dá para a sociedade, essa informação de graça, sem esperar nada em troca. A gente simplesmente quer que as pessoas sejam mais felizes. Eu acho que isso é importante. Cada um faz a sua doação para a sociedade de alguma forma. E hoje nós estamos juntos para esse programa que vamos falar das queixas emocionais ligadas à sexualidade e queixas, logicamente, sexuais. Samantha, você está nas suas mãos aí. Você comanda o programa hoje. Bom, se tiverem alguma dúvida, façam, né? E a gente vai ter aí o maior prazer em poder responder. A primeira coisa que nós vamos estar falando hoje é sobre a depressão. E depois nós vamos falar sobre a ansiedade. Então, o que é a depressão? A depressão, se a gente separar a palavra depressão, ela é uma queda de energia, uma falta de vontade de viver, de realizar atividades, de estar no meio de pessoas. Então, a depressão ela prejudica o dia a dia das pessoas. Vocês já se sentiram assim? O que você acha, Celso? Como está a depressão aí com o meio, com as pessoas? Olha, a depressão é uma questão assim, hoje a gente percebe que se não for 50%, talvez até mais da população, né, dos amigos, familiares, pacientes, porque, poxa, nós passamos por 2 anos, e estamos passando ainda, 2 anos onde foi colocado à prova toda a nossa paciência, toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de adaptação, né, a esse novo momento aí, de usar máscara, de não ter contato, só conversar com as pessoas próximas, e você nunca tinha passado por isso, então tudo muito diferente, mas não tudo diferente só para a alegria, né? Muito também ligado ao medo, à morte, né? A tristeza, a perda de pessoas, e isso daí, né? Você vai com certeza detalhar, dá depressão, né? Eu vejo o resultado nas questões sexuais, porque a depressão, a pessoa, se ela pensar em sexo, ela vai pensar mas vai ser difícil fazer, porque ela não consegue se mobilizar para isso. Para você ter uma atividade sexual, se você erotizar, você precisa, logicamente, você precisa tá ligado na coisa, você precisa usar os 5 sentidos, você precisa ter uma movimentação para que as suas químicas aconteçam, não é verdade? Então, isso não ocorre. Quando você está deprimida ou deprimido, independente da orientação sexual, o sexo passa para um segundo, um terceiro plano. Samantha, eu queria ouvir mais de você, porque é um assunto muito ligado ao emocional. Fala mais da depressão, o que as pessoas podem fazer, se as pessoas demoram muito tempo para buscar ajuda. Essas são até algumas questões que eu tenho curiosidade. As pessoas fazem automedicação, como é que rola tudo isso na cabeça do pessoal? Tá, então, na depressão, as pessoas têm muita perda no interesse em fazer atividades. E geralmente a depressão ela começa de uma forma muito silenciosa. Então, existe uma diferença muito grande entre estar deprimido e depressão. Mas entre estar deprimido e depressão é um passo muito sutil para uma coisa acontecer e ir para outra. Então, por exemplo, uma coisa hoje eu não acordei bem. Se eu não acordei bem, eu posso estar deprimido.
posso estar triste. Agora, todos os dias eu não acordar bem, aí eu posso estar com uma depressão leve, porque temos vários graus de depressão. Vamos classificar entre leve, moderada e grave, para que fique mais fácil para vocês entenderem. E aí a gente começa a ter uma série de sintomas, e esses sintomas, eles também vão aumentando. Porque no começo, como a depressão ela é leve e silenciosa, as pessoas elas não vão percebendo o que vai acontecendo. As pessoas mais próximas, os amigos, também não vão percebendo. Eles percebem uma mudança de comportamento, de alteração. Mas até entender que é uma depressão e que de repente precisa de um tratamento, isso pode demorar um tempo. E esse tempo que a depressão vai agindo, ela pode ir ficando mais grave. Então, percebeu alguns sinais que eu vou dizer para vocês, já vão buscar uma ajuda para ela não piorar, né? Porque quanto mais piora, pior fica, mais demorado fica para tratar. Então, o que, que acontece? A pessoa perde o interesse em atividades, muitas vezes perde o interesse em pessoas, em situações, aquilo que ela gostava de fazer, ou lugares de ir, ela já não gosta mais, perde, né, a razão de ir. Ela tem alteração no apetite, então ou ela come demais, ou ela perde totalmente o apetite, ela come de menos. Tem alteração no sono, então ou ela dorme demais, ou ela dorme de menos. Na sexualidade, tem a perda de libido e o desinteresse pelo sexual. Ela não vai ter essa atividade. Tende a ter um isolamento social, porque ela não se acha graça, tem um cansaço extremo, chegando até a ter pensamentos suicidas. Então, uma pessoa que começa a ter pensamentos suicidas, ou até mesmo a atitude de tentar um suicídio, ela já está com uma depressão grave. E isso é que mora o perigo. Porque às vezes as pessoas vão tão silenciosamente na depressão, ou né, as pessoas não vão percebendo que a pessoa está com depressão, que quando percebe, ela já está lá na frente, com a depressão grave. Que muitos aconteceram isso na pandemia, porque foram perdendo pessoas, foram vivendo o luto, né? Foi uma pessoa para mim no consultório que ela tinha perdido 6 pessoas da família. Quer dizer, perder 6 pessoas é muita gente, quer dizer, uma já é muita gente, né? E assim, só que e aí o que aconteceu? Ela não tinha tempo para cuidar dela, porque ela terminava, né? Saía de um luto, entrava no outro, e foi tudo meio que seguido, arrumando uma situação, arrumando outra, mesmo sem ter. E aí o que aconteceu? Quando ela foi perceber, ela já estava numa depressão profunda. Então, isso pega homens e mulheres de todas as faixas etárias, tá? E isso é muito sério, isso é muito grave. Concorda, Celso? Sem dúvida, né? Você já deu aí uma aula sobre depressão, né? Eu acho que o que eu queria só chamar a atenção é que as pessoas, nesse momento, não precisam manter uma sexualidade ativa, penetrativa, orgástica. Eu acredito que nesse momento é muito mais importante o companheirismo, é o estar junto, você dar o apoio, tá? Independente da orientação sexual, a parte também de você estar junto, fazer um carinho, dar colo, sem obrigatoriamente erotizar, é extremamente necessário e curativo. Ajuda muito a psicóloga a trabalhar, ajuda muito a pessoa a manter a cabeça ativa e pronta para fazer mudanças de resgate, para ela resgatar não só a sexualidade, mas resgatar tudo que está abalado. Ela perdeu mãe, pai, perdeu um filho, uma pessoa mais próxima, né? Perdeu um amigo, uma amiga, quer dizer, tudo isso dá uma influência muito negativa. Isso pega pesado mesmo, mas, por outro lado, a sua máquina sexual, ela fica guardadinha, perfeita, tá? Ela não vai sofrer impactos.
a não ser que você desencadeie a diabetes, que você levar a obesidade, você alterações hormonais, que nós falamos no último programa, que foram as queixas físicas, doenças físicas que levam a alterações sexuais. Hoje nós estamos falando das emocionais. Então é importante que as pessoas tenham ciência de evitar a automedicação, sempre procurar o psicólogo, o psiquiatra, se necessário, evita remédio, principalmente os remédios controlados, que às vezes uma pessoa tem, um parente tem, empresta, não tome, porque isso pode trazer consequências muito sérias, tá? Então, nesse momento de uma depressão leve, média, intensa, o companheirismo é importante, a sexualidade pode ser deixada de lado, mas não o carinho, o estar junto, porque isso é importante, tá? E aí depois você resgata a sexualidade com o passar dos dias, tá? Ou dos meses, mas ela vai ser resgatada porque a sua máquina sexual permanece intacta. Samantha, você acha que você fala com as pessoas, muitas vezes não passam, né, por mim, como urologista, vai direto do psiquiatra para você ou de outros médicos para você. As pessoas fazem, ou entram na internet para buscar ajuda e acabam tomando qualquer porcaria, ou fazem automedicação também na depressão? Infelizmente, né? É o chazinho daqui, o remédio do amigo, e isso é muito sério, porque assim, os remédios da depressão, eles têm muito a ver também com a personalidade da pessoa. Então, o remédio que faz bem para uma pessoa não faz bem para o outro. Por isso que muitas vezes, até a pessoa acertar o remédio da depressão, ela tem que trocar algumas vezes. Não é às vezes na primeira que a pessoa vai acertar o remédio. Então, cada pessoa tem um remédio específico, porque cada depressão é de um jeito. A gente está falando aqui de uma forma genérica sobre a depressão, mas existe dentro da depressão as especificações. Então, né, tem depressão onde a pessoa, por exemplo, chora mais, outra que a pessoa é mais agitada, tem mais ansiedade, e para cada tipo existe um remédio. Então, não façam uso do medicamento. É muito importante associar medicação e psicoterapia. Por quê? Porque a medicação vai agir naquilo que você está sentindo. Então eu estou com dificuldade de dormir, estou com dificuldade de comer, estou com muito cansaço, não consigo ter uma relação sexual. Tudo isso o remédio vai agir, tá? Agora, por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu. Aí quem vai tratar por que tudo isso aconteceu é o psicólogo. Muitas pessoas falam, eu não vou fazer o tratamento de depressão, porque senão eu vou ter que tomar remédio a vida toda. Isso é o que eu mais escuto. Não, você só vai tomar remédio a vida toda se você não fizer a psicoterapia, porque o que vai fazer você parar com o remédio é você fazer a terapia. Porque quando você faz a terapia, você vai entender por que isso aconteceu, por que a sua depressão aconteceu. Aí você vai naturalmente tirando remédio, porque você vai ficar bem. Você vai entender a situação. Você vai trabalhar para você ficar bem. Você vai trabalhar, quando eu digo, é trabalhar na sua forma de viver. Você vai mudar algumas coisas que você faz que de repente não te faz bem. Então, são situações de vida que a gente vai vivendo, vai acumulando, e chega uma hora que a gente não aguenta mais, e quando não aguenta, o corpo começa a falar. De que forma que o corpo fala? Muitas vezes, na depressão, dor de estômago, o corpo fala a todo momento com a gente. A gente escuta ou não. O corpo vai dando sinais, né? As pessoas perdem muitas vezes esses sinais. A cefaleia é um sinal, né? A tontura é um sinal. O esquecimento é um sinal. Mal-estar, estômago principalmente, nem se fala.
Então, quer dizer, o corpo ele vai dando sinais para você, para falar assim, olha, vá buscar ajuda profissional que eu estou precisando. Eu estou me descontrolando. O meu metabolismo está mudando. Eu não estou com aquele equilíbrio, assim, no sentido dos líquidos, dos eletrólitos, das funções transrenais, fígado, pâncreas, não está indo bem. Se você pega e começa a usar algum medicamento errado, aí complica. Os medicamentos psiquiátricos, eles não são à toa que eles são controlados, porque eles precisam de um controle do governo, do controle das organizações ligadas à medicina, à psicologia e química e tudo, porque são remédios que podem dar efeitos colaterais maiores. Então a pessoa começa a usar qualquer medicamento, usa do jeito que der, um dia usa, outro não usa, aí para, não pode ser assim. Então tem que tomar esse cuidado, o psiquiatra fala muito claramente, você não pode parar o remédio do jeito que você quer, você vai ter que fazer um desmame, você vai ter que ter uma orientação em relação a isso. Quem favorece o desmame é você centralizar-se, é você voltar à autoestima, à autoconfiança, você se movimentar. Aí é o psicólogo que trabalhando isso, tá? Logicamente que nas questões sexuais, aí eu entro também como urologista, terapeuta, no sentido de dar alguma medicação para ajudar a resposta sexual. Então pode tomar remédio pró-ereção, não tem problema, pode tomar junto com ansiolíticos ou antidepressivos, hormônio também, não tem problema, tá? E junto você vai emagrecendo, você vai fazendo exercício físico, você vai dormir porque você vai estar muito cansada, mesmo tanta atividade física que você fez, você vai estar também criando alguma coisa, cozinhando, sabe? Não é cozinhar tudo que comer, porque aí vai engordar, né? Vai segura a boca aí um pouco, né, Samanta? Porque senão, se a gente hoje pegar tudo que tem pela frente, é uma loucura que tem de coisa boa para comer. Mas eu vou dar aí agora uma pausinha no sentido do assunto para convidar você para conhecer o nosso trabalho. Você que está assistindo pela primeira vez, eu sou urologista, terapeuta sexual, a Samanta, psicóloga, terapeuta sexual, trabalhamos em conjunto, presencial, em São Caetano, na nossa clínica, conhece o nosso trabalho pelo nosso site, e também pela telemedicina e telepsicologia. Você liga através do nosso WhatsApp, a gente marca o horário, como a gente está fazendo agora. A gente vai conversar dentro de uma intimidade, a gente vai conversar dentro de um profissionalismo, tá? Como eu, como médico, posso examinar, né? Tenho essa autorização do Conselho Federal de Medicina, da PM, tudo direitinho. Isso hoje é permitido. É você pegar e consultar as pessoas. E é também a psicóloga também consultar, fazer uma sessão de psicoterapia. Então, vocês nos acham facilmente, tá? E nós sabemos muito das dores, dos sofrimentos, das disfunções sexuais, das disfunções emocionais, das crises que as pessoas têm, do como a pessoa não sabe o que fazer. Então, esse é o momento. Vá buscar ajuda profissional. Evite a automedicação e não vai através de conselhinhos de terceiros que não levam a nada. Também eu chamo a atenção que eu falo mesmo, a Samanta não iria falar, muitas vezes tem muita gente que se acha sexólogo, tem muita gente que se acha, né, psicoterapeuta, não é. Fez aí sei lá, um cursinho, uma coisa qualquer, de curta duração, pela internet, sem prática, sem pacientes, e aí não dá, né? Porque é um assunto bastante delicado, é um assunto que a gente entra muito dentro do corpo, da alma, da pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande para quem faz e para quem recebe. Cuidado, tá? Samanta, vamos começar a falar então da depressão, acho que já tá bom? Já passamos o nosso Acredito que recado? sim. Muito Sim. bem. Eu queria que você falasse um pouquinho agora então da ansiedade. Sem querer ser ansioso, estou passando a bola para você, tá? Bom, vamos começar assim. Depressão, ela está muito ligada ao passado, a algum sentimento, alguma situação que aconteceu no passado. Ansiedade é um sentimento futuro, é de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então a gente está sempre prevendo, olhando para uma situação ali ou lá na frente.
tá? Então, quem nunca sentiu ansiedade? Atualmente, a gente tem o que, né, nós chamamos de síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? As pessoas estão pensando demais. Então, elas estão pensando em 3, 4 coisas, 3, 4 situações ao mesmo tempo. E isso está deixando todo mundo muito estressado, principalmente agora, nesse pós-pandemia. Porque como a gente ficou muito tempo dentro de casa, quando a gente sai agora, todo mundo quer fazer tudo. E tudo muito rápido. E aí não dá tempo. Se a gente for perceber, 24 horas está sendo pouco no nosso dia. Não dá tempo da gente fazer tudo que a gente tem para fazer. Então, as pessoas estão muito mais aceleradas do que o nosso dia. E isso acaba gerando ansiedade. Por quê? Porque o nosso pensamento está muito rápido. A nossa energia está muito rápida. A nossa velocidade acaba sendo muito rápida. Então, a gente acaba pensando muito, tendo muita preocupação com o futuro. E isso acaba tendo muitas repercussões físicas, que é onde entra a ansiedade. Né? Que é o quê? São sintomas de taquicardíaca, que é aquela, né, pressão no coração, sudorese, tremedeira, insônia. Então, na ansiedade, as pessoas acabam tendo muita repercussão física, porque elas não conseguem ter concentração em uma coisa só. Por exemplo, meditar para uma pessoa ansiosa é muito difícil, porque ela não consegue ter um pensamento claro, objetivo e único numa situação só. Então, ela vai sempre procurar andar, exercitar, ela acaba falando rápido, se gesticulando para falar, o pé, a mão, alguma coisa tem que estar em movimento, porque o corpo dela está mais acelerado do que deveria. Então, vamos dizer, a frequência da pessoa está muito adiantada. Tá? Qual é o perigo disso? Que se aumentar, pode virar o quê? A síndrome do pânico. Tá? Mas, antes de falar disso, eu queria falar com o Celso. Né? E aí, Celso, na sexualidade, o que essa ansiedade atrapalha? Olha, eu posso dizer que atrapalha em tudo. Atrapalha no desejo, atrapalha na ereção e atrapalha no orgasmo, na ejaculação. A principal doença masculina e muito procurada chama-se ejaculação precoce. E a ejaculação precoce está ligado diretamente à ansiedade. Se ele quer ser rápido em tudo, também o corpo vai ser rápido na sua ejaculação, porque ele vai se excitando muito rapidamente. E esse muito rapidamente pode ser questão de 30 segundos, de 1 minuto e meio. Aí eu brinco, o cara vai no motel e vai ficar lá 4 horas, e ele chega ao orgasmo em 1 minuto e meio, aí é difícil, hein? Ele ficar mais 3 horas e 58 minutos fazendo não sei o quê. Ele pode tentar e ter até outra relação, que também vai ser rápida. Então isso é frustrante, isso é assim, acaba com a pessoa, acaba com o homem, a mulher também fica chateada, porque ela começa a se culpar, quando no caso heterossexual, no caso homossexual, as pessoas não sabem o que fazer, e aí no final acaba então gerando sempre um estresse, né? Muitas vezes culpa, discussões, separações, e aí o sexo, logicamente, acaba não acontecendo, porque a pessoa fala assim, eu não vou ficar lá cutucando o outro, porque senão ele vai gozar rápido. Aí aquele que vai assim, não, eu também não vou cutucando o outro, porque aí eu vou gozar rápido e aí a pessoa fica triste. As pessoas se cobram muito com o desempenho. As pessoas querem ter desempenho bom sexual. O que é ter um bom desempenho? É ter tempo.
Então, ficar transando lá 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, conseguir segurar a ejaculação, conseguir fazer com que o outro tenha 1, 2, 5 orgasmos, fazer com que o outro grite, acordar a vizinhança. As pessoas querem ter um super pênis, é muita cobrança, é muita autocobrança. Isso daí não dá. Quando você tem medo do desempenho sexual, aí a ansiedade não leva só à ejaculação precoce, leva também à disfunção erétil, a dificuldade de ter ou de manter a ereção. Então, você vê, são questões muito sérias, né? Quando o homem tem ejaculação precoce, ele tem muito desejo, 100%. Ele tem ereção, 100%, e tem orgasmo, sempre goza, 100%. Você fala, mas cadê a doença, então? A doença dele é uma questão de tempo, é uma disfunção sexual de tempo. Ele ejacula muito rápido. E isso daí, por isso que chama ejaculação rápida, ejaculação precoce, né? E o fato disso acontecer traz então o quê? Baixa autoestima, a pessoa começa a se considerar um mau parceiro, e que não dá prazer, e que vai perder a parceria, e vai separar, nossa, só coisa negativa. Então você vê, só nesse aspecto, né, na ansiedade, é muito complicado. Até eu gosto muito de dividir aquele eustresse, que é o estresse bom da conquista, do distresse, que é o estresse ruim, da angústia, né? E aí eu queria que a Samantha falasse um pouco sobre esses dois tipos de estresse, porque, pô, é o dia dela, né? Depois eu vou falar do tratamento da ejaculação precoce, está ligado diretamente a essa ansiedade. As pessoas entendem essa diferença entre o distress e o eustress? Não entendem, até porque isso é muito pouco falado, né? Então, assim, o estresse, todo mundo precisa de certa dose de estresse, né? Para realizar coisas. Então, o meu estresse é como se motivasse as pessoas a irem buscar suas questões, suas coisas, seus objetivos. Então, é o estresse bom, é aquele estresse que gera adrenalina, que gera busca, é o estresse que vai colocar a pessoa para funcionar, para pensar, para se equilibrar na vida. Então, ele vai sempre motivar. Ah, eu tenho uma reunião, por exemplo, de trabalho e nessa reunião eu posso ser promovida. Né? Então, de repente, ela vai ter uma insônia? Ela vai. Mas tem um motivo para isso? Tem. Ah, mas ela se preparou? Preparou, fez lá um relatório, mostrou, tem um projeto. Então, ela se motivou ainda mais, porque dentro dessa reunião ela pode aí ter uma promoção. Então, ela vai ter as reações, mas situacional, né? É daquele momento. E é bom, por quê? Porque passado aquele momento vai ser resolvido e acabou. Se ela for promovida, já é legal, positivo. Se ela não for, também vai acabar naquele momento. O de estresse, não. O de estresse é aquele estresse que ele é negativo para a vida da pessoa. Primeiro, porque a pessoa, ela vai ficar nessa situação de estresse e ansiedade constante, todos os dias. Ah, então a insônia faz uma semana que eu não durmo. Então o organismo já está cansado, já não está respondendo, já não está pensando. Então é aquela coisa que vai, na verdade, diminuindo a atenção da pessoa. Não vai colocar ela em estado de alerta, vai diminuindo. E com isso, vai trazendo para ele perdas, né? Perda de concentração, perda de paciência, então aí, né, não vai se relacionar bem com os outros colegas. Então, a gente tem que entender essa situação de estresse, porque o de estresse ele vai ser sempre negativo. Você vai pensar negativo e vai trazer situações negativas para sua vida, sempre. Essa é a grande diferença do estresse e do distresse. Até eu brinco e falo, quando a pessoa tem o estresse, a pessoa está muito estressada, fala assim, vou jogar uma bola, vou dar uma transada, né? Mas quando a pessoa está com angústia, que é o distresse, a pessoa vai para a bebida, a pessoa vai para a droga, a pessoa vai para a depressão, ou a pessoa vai para o suicídio. É complicado.
complicado. Então, fiquem atentos quando você tiver alguma parceria, um filho, um parente, alguma pessoa que está muito ansiosa, muito, tá assim, demais, então você aconselha, orienta, vai buscar uma avaliação psicológica, primeira avaliação psicológica, para depois ir para o psiquiatra, porque se você já for para o psiquiatra, você vai ter o remédio. Ele poderá ou não te encaminhar, e é necessário, tá? É necessário trabalhar essa ansiedade. Eu acho que aí os remédios ansiolíticos existem até para a própria ejaculação precoce. Quando eu trato da ejaculação precoce, existe o tratamento da terapia sexual e existe o tratamento com remédio. Muitas vezes é necessário você associar um ansiolítico, porque para fazer com que ele consiga controlar um pouquinho a ansiedade e demore um pouco mais e consiga manter a relação por mais tempo, sem ejacular. Mas também você precisa fazer a terapia, você precisa aprender. Você precisa aprender a controlar a sua excitação. Se você consegue controlar a excitação, você vai ter um orgasmo mais longe, mais longínquo, tá? Você vai ficar mais tempo transando. Isso aí é o que todos os homens querem, independente da orientação sexual. E através de exercícios e técnicas é que nós ensinamos, eu faço esse trabalho de terapia sexual, a Samantha também faz esse trabalho, nós ensinamos técnicas para a pessoa ir aprendendo, não é resgatar, é aprender a sua nível de excitação até o momento que ele faz o exercício e aí diminui e ele mantém a ereção. E vai, diminui e ele mantém a ereção. Quer dizer, dessa forma, ele vai aumentando o tempo. Esse tratamento, ele é rápido, não é tão prolongado, não são necessárias tantas sessões, a gente se baseia no tratamento de 6 sessões, de 3 meses de tratamento. Eu faço cada 15 dias, a Samantha faz semanalmente, porque a abordagem é totalmente diferente, tem os exercícios parecidos, mas cada um trabalha de um jeito. E eu também criei a Express Therapy, que é uma terapia expressa, rápida, para aqueles homens que não têm parceria, melhor dizendo, e não tem também nem recurso de tempo e nem financeiro para fazer uma terapia um pouco mais longa. Então é através de 3 sessões seguidas ou semanais, onde eu passo todos os exercícios, as técnicas com a apostila, e a gente vai acompanhando esse tratamento, e logicamente que a pessoa depois passa para a sua parceria ou para uma namorada, vai treinando e vai aprendendo a controlar a sua excitação e melhorar a sua resposta sexual. Então, hoje nós temos como ajudar. Nós temos como ajudar nas disfunções emocionais e nas disfunções físicas. Nós vamos falar hoje dessas duas só. Nós vamos falar da depressão, falamos, e da ansiedade, porque já são assuntos muito intensos, né, Samantha? Assuntos assim que já preenchem uma grande parte das disfunções das pessoas e os sofrimentos, né? Então, o importante é você não ficar parado, tá? O importante é você se movimentar, é você ir atrás de ajuda. Não vai ficar esperando. Quando a pessoa fala assim, eu acho que você está deprimido, acho que você está muito triste, ou você mudou o seu comportamento, ou então você está tendo ejaculação rápida, você está tendo problema de ereção, alguma coisa desse tipo, o corpo está te avisando, as pessoas estão te avisando. As pessoas que convivem com você, elas veem essa mudança e te avisam, vá buscar ajuda profissional. E se você ficar esperando, às vezes, quando você vai buscar, é tarde. Como a Samantha falou, aí você vai poder desencadear uma síndrome do pânico, aí você vai poder desencadear déficit de atenção, você vai poder, sabe, vai usar muito antidepressivo, vai mudar a sua vida. Você não pode deixar que isso mude sua vida. Você é responsável pelos seus atos e pelas suas ações. Samantha, como é que a gente acha você, hein? Qual é o seu podcast? Quais são as suas redes sociais? Bom, gente, é muito fácil vocês me acharem nas redes sociais, Instagram, Facebook, podcast, tudo é Samantha Marzano. Meu site é samantamarzano.com.br, também é Samantha Marzano. Né? Meu YouTube, Samantha Marzano. Tudo é Samantha Marzano. Para quê? Para ficar bem fácil para vocês me acharem. Colocou meu nome lá, vocês vão encontrar. Tá? Busquem, se inscrevam, porque eu estou colocando bastante novidade.
Nós tivemos uma feira erótica íntima agora, uma semana, e trabalhamos muito lá, demos palestras, eu dei palestra, a Samantha também, foi um sucesso. Nós fizemos assim muitos contatos com pessoas do mercado erótico, porque nós usamos esses acessórios também nos nossos tratamentos, indicamos, porque são acessórios que vão ajudar no desejo, na excitação, no orgasmo. Pessoas maravilhosas, fomos no jantar, onde teve o jantar do mercado, entregamos um prêmio o melhor profissional do ano, foi muito 10. Hoje em dia, nós temos assim um mundo pela frente, né? São mais de 10 mil produtos no mercado erótico, nós temos o trabalho também que as lojas, os profissionais estão se preparando, existe todo um estudo, e nós, como médicos, psicólogos, estamos cada vez mais em parceria com eles, fazendo um trabalho em conjunto, para que você tenha uma melhoria na sua vida, qualidade de vida, sexualidade 10, para que você viva feliz, né, Samantha? E as pessoas, hoje, ainda tem muita gente infeliz, né? Porque também não vão atrás, né? As pessoas ficam quietas, não Exatamente. é Cada um é verdade? responsável por si, né? Bom, eu vou já falando o meu tchauzinho, a Samantha vai fechar o programa, porque eu sou um cara educado, tá certo? Então, eu vou dizer para vocês que eu espero vocês na próxima quarta-feira, no YouTube, e também lá no meu podcast, né, em todas as minhas redes sociais. Um grande beijo, um abraço, e Samantha, por favor, termine o programa com aquele charme. Pessoal, olha, foi uma honra ter vocês aqui no programa, com muito carinho que a gente prepara esses conteúdos para poder ajudar e orientar. É muito bom poder dar informação, né? Esse é um legado meu e do Celso, que a gente tenta passar aí para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima quarta. Até mais.